Um bom dia, alegria poder estar com os irmãos. Eu compartilho a palavra hoje como quem se assenta a uma roda e abre a palavra de Deus, tentando discernir o que nós estamos vivendo ao nosso redor, a partir da perspectiva e da centralidade de Jesus. A minha vontade era da gente arredar uma cadeira e sentar e conversar sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas assim como nós estamos, também é um privilégio que nesse diálogo do Espírito Santo com a palavra e a sua vida, você possa tirar as suas conclusões a respeito daquilo que nós estamos vivendo e a partir daquilo que nós aprendemos em Jesus, qual deve ser então o nosso papel, a nossa atitude na sociedade que nós vivemos. Eu quero começar lendo um texto bíblico, dentre outros que nós vamos ler, mas eu quero começar lendo esse texto com vocês. Lucas capítulo 19, verso 41 a 44. Lucas capítulo 19, 41 a 44. Então, a palavra do evangelista, que é uma palavra relatada a respeito de Jesus e o que Jesus fala. Ele diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem um tanto diferente do que eu costumo fazer, mas eu acho que é importante, e eu gostaria que você prestasse atenção e viesse comigo nessa reflexão, até chegarmos lá no final, tentando fazer algum sentido a tudo isso que a gente vai construindo. Acho que muitas das mensagens que nós lemos no nosso devocional, ao longo da semana, muitas das mensagens, às vezes, que a gente ouve dos púlpitos de muitas igrejas, extraem o texto bíblico para uma rápida aplicação pessoal. Nós lemos um texto como esse: Jesus chorou sobre ela e diz: puxa, Jesus tem compaixão de mim, e como ele chora pelas minhas mazelas. A gente é rápido em tentar aplicar a palavra de Deus ao nosso contexto contemporâneo, século 21, no Brasil, em Curitiba. Mas o texto bíblico também se encontra num contexto histórico. O Filho de Deus, Jesus, nasceu no Oriente Médio, num contexto político, geográfico, cultural. E isso, de alguma forma, ele é importante para nós. E quando nós extraímos Jesus rapidamente do seu contexto, é possível que a gente perca alguns elementos importantes para entendermos a própria palavra de Deus e entendermos a mensagem de Deus para nós hoje. Então, a minha reflexão parte das tensões contemporâneas que nós vivemos, de guerra, de ódio e de dificuldade de nos situarmos como cristãos na realidade geopolítica no mundo, como líderes mundiais usando a Bíblia para justificar guerras, e você se apercebe cristão nessa sociedade, como Jesus, no seu contexto geopolítico, ele agiu para, de alguma forma, nós entendermos como podemos viver ou devemos viver hoje, certo? Então, eu quero trazer algumas perspectivas que influenciam a geopolítica do Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus. Um livro chamado Apócrifo, um livro que está na Bíblia católica, chamado de Macabeus, é um livro que relata
um momento importante de conflito dos judeus com o império vigente, né, que era o império grego. E essa revolta dos macabeus, ela se encontra no período intertestamentário. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa revolta se dá nesse interlúdio do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas essa revolta influencia muito a geopolítica do Novo Testamento. Então, por volta de 168 a.C., Matatias e seus filhos Judas, Jonatas e Simão passaram por um confronto bélico e, de certa forma, foram vitoriosos. E eu quero trazer para você a realidade daquele momento. Olha só o que os judeus estavam vivendo naquele momento da história. O relato, então, histórico diz assim, que a revolta surge depois de Antíoco, e diz assim, Antíoco deu início a uma perseguição religiosa de proporções e violência sem precedentes. A observância do sábado e a prática da circuncisão, práticas essas judaicas, eu perdi aqui onde eu estava, prática da circuncisão foram proibidas sob pena de morte, e sacrifícios pagãos de prostituição foram estabelecidas no templo. E judeus amantes da lei foram sujeitados a toda degradação e brutalidade. Então você imagina esse cenário de um império interferindo na realidade da vida dos judeus. Então eles não poderiam vivenciar a sua espiritualidade sob pena de morte e violência. Então, nesse contexto, que é remediado aqueles que são chamados de zelosos da lei. Esses zelosos da lei, eles se organizam para lutar de maneira bélica contra aquilo que estava acontecendo. Preste atenção nisso, muitos desses zelosos da lei vão se formar no grupo social chamado de zelotes. Zelotes é um grupo social citado no Novo Testamento. Inclusive tinha um discípulo que era desse contexto social. Zelote era um grupo com uma perspectiva política do Messias. Mas também fazia parte desses zelosos da lei os chamados Hassidim. E Hassidim foram aqueles que, posteriormente, a herança espiritual são os fariseus. Você ouve muito falar dos fariseus no Novo Testamento. Zelotes e fariseus fizeram parte, de alguma forma, ou receberam a herança destes que lutaram bravamente para permanecer pura a fé judaica e ter a sua perspectiva do templo e ter a sua vivência de espiritualidade, sua expressão naquele momento. Então, lá por 37 a.C., o Império Romano assume o poder, e o Império Romano é que se encontra no contexto ali do Novo Testamento, através de tributos e bastante força militar, toma conta desse mundo do Novo Testamento. Agora, esse cenário do Império Romano tomando conta do contexto do mundo do Novo Testamento, onde Jesus se encontra, onde os discípulos se encontram, nós temos ainda esse contexto de uma revolta muito recente, triunfante, de assegurar algumas coisas dos judeus. Então, nós não podemos perder a perspectiva que, sobretudo, zelotes e fariseus tinham uma perspectiva de um Messias vitorioso, alá reinado de Davi no Antigo Testamento, expandindo o império a partir da fé em Deus. Essa é a perspectiva. Nessa perspectiva, muitos religiosos tentam enquadrar Jesus. Muitos religiosos questionam Jesus a respeito da sua vinda nesse sentido.
E nós vamos olhar se Jesus cumpre esse papel ou não cumpre, por que não cumpre, se caso ele não cumpre esse propósito. E uma última perspectiva histórica que eu queria trazer para montar esse cenário para nós, é que o Novo Testamento, ou os Evangelhos especificamente ditos, eles são escritos num momento muito específico. Só o Evangelho de Marcos, ele é escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, que é o ano 70 depois de Cristo. Os outros evangelhos são escritos depois da destruição do templo, também conflito de judeus e romanos. Esse contexto político é muito importante compreendermos. A palavra que nós acabamos de ler, quando Jesus está falando, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, existe um contexto histórico. E esse é o contexto histórico o qual compartilho com vocês. A pergunta, a partir desse cenário que eu desenhei para vocês, existe caminhos de paz? Ou será a paz alcançável? Um povo que perseguiu a paz, como o povo de Israel, perambulou ao longo da história de guerra em guerra. De guerra em guerra, conflitos bélicos, acá e acolá. Há possibilidades de paz, há caminhos de paz. Veja, Jesus, ele foi um judeu, muitos o reconheciam como mestre, como um rabino, e por conta disso Jesus tinha muitos discípulos, seguidores, pessoas que aprendiam com ele e caminhavam com ele, e a Bíblia diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Quem sabe você nunca teve essa perspectiva. Jesus, ele não saiu para orar e depois de olhos fechados começou a escolher algumas pessoas. Jesus tinha muitos seguidores, muito mais do que 12. Muitas pessoas caminhavam com Jesus. E a partir desse período de oração, Jesus seleciona dentre esses muitos 12. Só que dentre esses 12, tinham pessoas totalmente contrárias na perspectiva política. Você tinha um discípulo que vinha dessa vertente dos zelotes. É óbvio que ele tinha uma perspectiva que Jesus, em algum momento da história, ia empunhar uma espada. Em algum momento Jesus está bom, ele tem um discurso muito bonito, está trazendo um monte de multidão, mas em algum momento Jesus vai tomar o nosso lugar de direito, vai destruir o Império Romano, vai entrar triunfante na cidade de Jerusalém. Mas nós tínhamos também alguém que foi chamado da mesa da coletaria dos impostos, alguém que era pró-governo, alguém que trabalhava cobrando impostos. Esses dois grupos estavam na equipe de Jesus. Só isso, o que nós podemos trazer de reflexão? Jesus escolhe um grupo totalmente diversificado na forma de pensar, na forma de atuar de atitudes em relação à sociedade. Mas Jesus chama esse grupo diversificado para caminhar com Ele. Em diferentes momentos, a gente percebe pessoas ao redor de Jesus tentando enquadrá-lo nesse cenário que eu pintei para vocês do Messias. E um desses momentos é quando Jesus, ensinando longamente a uma multidão, numa região desértica, já estava tarde, então ali Jesus realiza um milagre na mão dos discípulos, multiplicando o pão e os peixes, história que conhecemos, mas depois de haver esse milagre, a palavra do Senhor diz assim: sem dúvida, olha a conclusão da multidão, sem dúvida, este
é o profeta com letra maiúscula, que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus percebeu o movimento da multidão, Jesus percebeu o desejo e o desígnio do seu coração, e ele, não é esse o meu negócio, ele fugiu pela tangente dessa situação. Em outro momento, Jesus, o senso de humor de Jesus é impressionante. Dada a controvérsia da multidão que o seguia, Jesus também disse: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Não reconhecem Jesus como o Messias. Jesus não se enquadra nesse cenário em que eles estavam. Mas o verso ele termina dizendo: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. A identificação de Jesus como Messias não é de ordem política, não é através de poder bélico, mas é através das suas obras, daquilo que ele fez e daquilo que ele disse. A certa altura do ministério de Jesus, João Batista, que era o profeta que vinha anunciando a vinda do Senhor, pergunta, ele já preso, pergunta, pediu para os discípulos dele, vão e perguntem para Jesus. E olha só o que ele pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Essa declaração é exatamente a descrição do profeta Isaías no capítulo 61, verso 1. Texto esse que o próprio Jesus lê na sinagoga e depois de ler, fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. A perspectiva messiânica de Jesus é essa. Essa foi a plataforma do ministério de Jesus. Jesus andou com gente, todas elas muito feridas e quebradas, e houve uma grande transformação na realidade econômica, política, social e espiritual da onde Jesus passava. Jesus fez uma declaração que, na minha perspectiva, muda tudo. Ele disse: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A palavra cumprir no grego é plerosai, que significa trazer a plenitude. Jesus, ele veio trazer de maneira clara a vontade de Deus à humanidade. Essa vontade diluída na religiosidade dos seus dias, essa vontade diluída entre os poderosos, essa vontade diluída entre as muitas guerras e destruições que o povo venceu na história. Ele veio trazer a plenitude da vontade de Deus na sua pessoa, não só naquilo que ele disse. A pergunta que eu continuo fazendo a nós: há caminhos de paz? Será que a paz é alcançável? Então Jesus, ele fala sobre essa realidade no texto que nós lemos no início dessa mensagem, quando ele se aproxima da cidade de Jerusalém, chora pela cidade de Jerusalém, e Jesus fala algo que para mim é sensacional. Ele diz: olha, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Existe algo que aquelas pessoas não estavam conseguindo enxergar.
Existe algo que as estavam impedindo de perceber, não só perceber, como vivenciar a paz que vem do próprio Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 3 caminhos de paz. Primeiro, a paz, ela não acontece porque estamos em guerra contra Deus. A paz, ela não acontece porque estamos em guerra contra Deus. O ser humano natural desconhece o alvo de Deus para a humanidade, chamada Shalom. Nós não entendemos isso. Nós achamos isso uma ilusão. Nós achamos isso algo impossível. Porque o ser humano olha para o seu contexto de ganância, de egoísmo, de disputa de poder, de pessoas superiores, outras inferiores, de desigualdade, e ao olhar esse cenário pensa o Shalom de Deus, que é essa paz em todas as áreas da nossa vida, essa paz anunciada pelo profeta Jeremias, da prosperidade da cidade, de uma vida digna, de uma igualdade, de uma realidade transformada. Para muitos é uma ilusão. E chamam aquelas pessoas que tentam lutar contra qualquer tipo de desigualdade, qualquer tipo de realidade distorcida pelo pecado, de sonhadores, de caçadores de ilusões. Quantas pessoas olham para projetos que acontecem em tudo que é lugar nesse país e falam de repente para os seus idealizadores: o que adianta fazer isso? O que adianta? Trabalhar com drogadição nesse país, o que adianta? Se morre um traficante e nasce 3, o que adianta? Para aqueles que vão, como membro da comunidade nossa, foi para a realidade da Índia, trabalhando com mulheres numa realidade de prostituição, nos maiores centros de prostituição do mundo. O que adianta resgatar 20, 30 mulheres? O que adianta? Quem não tem a perspectiva do reino de Deus, quem não experimentou o que nós cantamos aqui anteriormente, de uma paz dada pelo Senhor e que transforma a nossa visão de mundo e nos compromete com essa paz exterior, que adianta? Uma mera ilusão. A palavra do Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar. Na Almeida fala, pensamentos de paz, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. A vontade de Deus é que a gente experimente uma paz em todas as áreas da nossa vida. Às vezes na igreja a gente fala apenas de uma paz interior. E quem sabe vocês vêm no culto com essa perspectiva: o mundo está um caos e eu preciso um pouquinho de bem-estar, então eu venho no culto para de alguma forma sair melhor. E para algumas pessoas isso significa: eu preciso parar de ver as notícias, eu preciso me alienar das coisas ao meu redor, para que eu possa então resguardar a minha paz pessoal. Desculpa, gente, isso não é ser um seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus não fica alheio às coisas que estão ao nosso redor. Um seguidor de Jesus não fica indiferente às coisas ao seu redor, ainda que isso provoque profundo sofrimento e dor a nós. Porque o sofrimento e a dor é muitas vezes a única coisa que nos move à direção do outro. Do contrário, nos entrincheiramos em nossas boas casas e boa condição. Mas é o sofrimento do outro que nos faz perceber que nós estamos em guerra contra Deus e contra os planos que Deus tem para toda a humanidade.
Quando Jeremias fala isso, Jeremias não está falando para um indivíduo. Eu tenho planos para que você prospere. Deus não está falando para um indivíduo. É fácil um país capitalista, individualista, olhar esse texto e dizer, Deus quer que eu prospere. O que o profeta está dizendo, eu quero que a nação prospere. Eu quero que a humanidade experimente o meu shalom. Nós estamos em guerra contra Deus e a sua vontade. Por isso que toda a perspectiva de estabelecer a paz por nós mesmos é como que esvaziar a cruz. Porque Jesus adentrou a história da humanidade exatamente pela nossa incapacidade de vivenciarmos essa paz. Então Jesus, ele enfrenta aquilo que é o centro da nossa dificuldade, que é o nosso próprio pecado e rebelião contra Deus, para que nós pudéssemos experimentar a reconciliação com Deus, o Criador de todas as coisas, cuja vontade é shalom, e sem Ele nós não podemos experimentar. Por isso que a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5,19, fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, o cosmos. Deus em Cristo está reconciliando todas as coisas, não só o meu coração a Deus, mas Ele está reconciliando a cidade, Ele está reconciliando as relações humanas, Ele está reconciliando a nossa relação com a criação, Ele está reconciliando o nosso papel no mundo. E é nessa perspectiva que deveríamos entender política. O nosso papel, a partir da reconciliação com Deus e a sua vontade, da maneira como atuamos no mundo, realizando política, que nada mais é as relações humanas a partir da justiça que vem do Senhor. Jesus, ele insiste em dizer, na essência do que nós estamos dizendo, que o assassinato ou a corrupção nasce primeiro no coração do assassino, o ódio. A guerra nada mais é do que o reflexo do nosso interior. A ganância humana e a luta pelo poder e supremacia faz com que guerras sejam travadas. Por isso a palavra do Senhor diz de uma maneira expressa ao longo de todo esse culto, nós ouvimos isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé no Senhor Jesus, temos paz com Deus. Você quer encontrar caminhos de paz, a primeira relacionamento rompido precisa ser reconciliado com Deus. Você quer experimentar o shalom de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos em primeiro lugar em guerra contra Deus, e se nós não restabelecemos esse relacionamento por meio de Jesus, nós vamos promover não só grandes guerras, mas nós vamos promover todo tipo de degradação da nossa humanidade. E de repente você olha para a sua vida e comparando ao que acontece no mundo de uma maneira geral, você diz, puxa vida, mas a guerra que eu provoco não é assim tão grande. É sim. A falta de paz com Deus desorienta o ser humano, e um ser humano desorientado no mundo faz todo tipo de barbaridade que está ao seu alcance. Quem sabe não fazemos pior porque nós não temos a posição adequada para assim fazê-lo. Mas o coração do ser humano é totalmente inclinado para o mal e de acordo com o seu próprio interesse. Pode ser até polido ou politicamente correto, mas causa um mal terrível às pessoas à sua volta. Segundo, a guerra que devemos travar não é contra o outro,
mas é contra nós mesmos. O pressuposto de uma guerra é que existe nós e existe um eles. Pessoas se unem numa guerra por causa do inimigo em comum. A guerra necessária que devemos fazer é contra nós mesmos. Os desejos de nosso coração guerreiam contra a vontade de Deus. A nossa carne milita contra o Espírito, está em guerra contra a vontade de Deus. A inclinação natural do nosso coração é sempre o mal. E está sempre em luta contra Deus. Jesus poderia ter feito um motim? Poderia. Jesus tinha influência para isso? Ele tinha. Tanto tinha que os religiosos planejavam como prender Jesus, porque eles tinham medo de prender Jesus. O que poderia acontecer, porque ele tinha muita influência. Jesus fez um motim? Não. Olha só o que Jesus diz quando os guardas vão prendê-lo. Estou eu chefiando uma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Estou eu chefiando uma rebelião? Naquele contexto tenso, com guardas ao seu derredor, um dos discípulos puxa uma espada e decepa a orelha de um dos guardas. Então Jesus traz um princípio maravilhoso e atualíssimo para nós. Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. O Jesus da Bíblia, a qual nós cremos, jamais ungiria uma arma para a guerra. Terceiro e último lugar, a paz improvável na terra deve sempre ser almejada pelos discípulos de Jesus. A paz improvável na terra deve sempre ser almejada por nós, discípulos de Jesus. Jesus disse: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se alguém o feriu a face, ofereça outra. Se alguém lhe forçar caminhar 1 milha, caminhe 2. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles agentes da paz, promotores da paz, porque serão identificados com o próprio Cristo e como Ele andou nessa terra. Para terminar, queridos, o que me ajuda a compreender a partir de Jesus o meu papel na sociedade de hoje é entender a dupla realidade do reino de Deus. É compreender que o reino de Deus se manifesta hoje em todos os lugares, mas ele não está ainda plenamente em todos os lugares. É perceber que nós somos agentes desse reino, e o reino de Deus vai se espalhando e transformando realidades aqui e acolá, mas quando nós vamos e nos deparamos com a maldade do ser humano, a injustiça e a desigualdade, nos é de novo deflagrado que nós não o vivemos plenamente. E por isso nos faz nos render novamente em culto a Ele, em adoração a Ele, clamando: vem, Senhor Jesus. Vem e restaure a face dessa terra, faz novos céus e nova terra. Vem e transforma a realidade conforme foi planejado lá no princípio, antes da nossa rebelião e guerra contra o Senhor. A realidade do reino de Deus se manifesta nessa terra, mas ainda não plenamente. Que Deus nos ajude, entre as muitas tensões que vivemos, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Dentre todas as coisas que eu disse, olhe para a palavra de Deus
E dentro da palavra de Deus, olhe para Jesus, não perca Jesus de vista, porque esse é o segredo de viver na sociedade contemporânea de hoje, a partir de Jesus. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Feche os seus olhos. Gostaria de orar com os irmãos. Senhor, muitos são os desafios que estão diante de nós. E nós temos um grande perigo como cristãos no século 21, no Ocidente, de buscarmos uma fé tão somente pessoal, individualista, procura o seu bem-estar e não percebe o seu papel fundamental na sociedade que nós vivemos. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos relembra da sua vontade de estabelecer o shalom em todas as áreas do nosso relacionamento, a paz em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos convida, Pai, a experimentarmos e a promovermos essa paz naquilo que aquilo que nos cabe, aquilo que nós temos acesso, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver nessa dicotomia, nessa tensão, nesse paradoxo, melhor dizendo, dos nossos dias, do Teu reino que pode ser vislumbrado entre nós e em nossa sociedade, mas ainda não plenamente, e que a maldade dos nossos dias não nos paralise, mas nos compadeça da dor do outro e nos mova na direção daquele que mais precisa, para que o Teu nome seja glorificado entre nós e todo mundo reconheça que existe um Senhor, um Rei justo que governa sobre as nossas vidas. Assim nós clamamos, ó Pai, tenha misericórdia de nós como igreja, nesse tempo tão difícil de ser igreja, mas nós te pedimos, ó Pai, a Tua graça. Não sabemos todas as coisas, nós temos humildade, ó Pai, de sempre de novo abrir a Tua palavra, orarmos juntos e buscarmos o discernimento que vem do Senhor, para vivermos a Tua vontade nos nossos dias. Não há 10 anos atrás, não há 100 anos atrás, mas nos nossos dias, que se chama hoje. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.